Quantos aqui poderiam dizer assim: eu não conheço ninguém que precise de Jesus? Eu acho que absolutamente nenhum de nós teria a ousadia de dizer uma coisa desse tipo, a não ser que nós não tivéssemos a noção de quem Jesus é para nós e para o mundo. Todos nós conhecemos alguém que precisa de Jesus. Todos nós conhecemos alguém que necessita da palavra viva e transformadora de Cristo. Todos nós conhecemos um casal que está se separando, alguém que está adulterando, alguém que não está sendo honesto no seu negócio, pessoas que estão se drogando, ou mesmo pessoas que vivem muito corretamente dentro dos padrões sociais, mas que por não crerem em Jesus Cristo estão caminhando a passos largos para o inferno. Todos nós conhecemos, em algum lugar, em alguma circunstância, nós conhecemos pessoas que precisam de Cristo. E essas pessoas estão em todos os lugares e estão clamando, ainda que não saibam, estão clamando, para que a igreja vá até elas. Esse é o tema que inicia a nossa jornada de oração. Esse é o tema que começa a, espero eu, perturbar a nossa igreja. Perturbar no sentido de que, nessa jornada de oração, seremos desafiados a cumprir cada vez mais a missão que o Senhor nos deu. Afinal de contas, todos nós que um dia recebemos o Espírito Santo, somos chamados e somos enviados para sermos parte do exército de Deus na luta contra as milícias de Satanás. Ou seja, cada um de nós, de alguma maneira, recebeu o chamado para participar da obra de Deus. Cada um de nós recebeu um chamado ministerial. De alguma maneira, você é chamado para servir em algum lugar, de alguma forma, a alguém. Você é chamado para servir. O grande problema é que nós nos acomodamos demais. Nós nos acomodamos demais. E queremos que o ministério venha no tempo que nós estivermos disponível, sabe? Nós começamos a colocar empecilhos. O autor da carta aos Hebreus, que nós vamos estudar hoje, um trecho, ele compara o nosso ministério, a nossa vida ministerial, a uma corrida. Provavelmente baseado nas corridas das Olimpíadas da antiga Grécia. Naquelas corridas de 42 quilômetros, chamada maratona, em outras tantas corridas que eles faziam. E ele sabia que a corrida é um momento em que você se prepara, há um momento em que você corre, há um momento em que da corrida que você se cansa mais, outro momento você está mais disposto, num momento você tem que parar, outro você tem que continuar, e assim ele sai fazendo uma analogia com a vida espiritual e com a vida ministerial, mostrando que servir a Deus é viver uma grande corrida, uma corrida que tem obstáculos, uma corrida que tem dificuldades. Nenhum maratonista ganha a corrida com facilidade. Exige treino, dor, suor, superação. E é sobre isso que queremos falar hoje. Mas também sobre o prêmio dessa corrida. Ninguém passa 4 anos ou mais se preparando para uma Olimpíada se não estiver sonhando com a medalha, se não estiver sonhando com o prêmio, se não estiver sonhando com o pódio. E nós também, como cristãos na corrida ministerial, temos que entender qual é o nosso prêmio. E entendendo qual é o nosso prêmio, entender que ele vale todas as lutas que passarmos no meio dessa estrada. O autor da carta aos Hebreus estava falando sobre pessoas que pensaram em desistir. Estavam falando para pessoas que passaram por dificuldades, mas está
convocando e propondo que a igreja participe dessa grande corrida chamada Ministério de Deus. Sabe por quê? Porque o mundo está desesperadamente precisando da ajuda da igreja. Essas pessoas que vocês certamente pensaram quando eu disse que todos nós conhecemos alguém que precisa de Cristo, essas pessoas precisam desesperadamente que o seu ministério entre em ação. Essas pessoas precisam desesperadamente que você comece a exercer o ministério e a fazer com que o amor de Cristo, que um dia lhe resgatou das trevas para a maravilhosa luz, faça o mesmo por elas, porque elas estão desesperadas justamente porque não têm a esperança que habita no seu coração. Essa esperança tem que ser transferida por meio do seu ministério. E o momento é, sabe quando? Agora. Agora. Não dá para esperar. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1. Tentar entender um pouco dessa carta, cujo autor nós desconhecemos, embora algumas pessoas queiram atribuir a Paulo, mas é provável que não tenha sido Paulo o autor da carta aos Hebreus. Mas o que nos interessa é que é uma carta inspirada pelo Espírito Santo, independente do seu escriba, a mensagem vem do trono de Deus. Diz assim a palavra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno e bondoso, te pedimos que a tua palavra que é viva e eficaz, nos penetre, Senhor. Nos penetre profundamente até o limite da alma e do espírito, das juntas e das medulas. E que ela, Senhor, nos ajude a discernir tudo aquilo que está em nossas mentes e corações, para que façamos aquilo que é certo e conveniente aos teus olhos. Esta é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar a atenção
inicialmente para o versículo 7 do texto que acabamos de ler, para a primeira parte do versículo 7, quando ele diz: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Ora, o autor dessa carta está falando aqui sobre seguir firme na corrida da vida, na corrida ministerial, na corrida para cumprir os propósitos de Deus. E aqui ele diz: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Existem algumas doutrinas filosóficas, aliás, uma específica chamada hedonismo, que trata da ideia de que a felicidade é não sofrer, que a felicidade é viver sem sofrimento e é maximizar o prazer da nossa vida. Eu sempre considerei essa doutrina filosófica absolutamente estranha, porque é uma loucura você imaginar que vai passar por essa vida sem sofrer. É uma loucura você imaginar que vai passar por essa vida tendo apenas prazer. É uma loucura você passar por essa vida imaginando que você vai maximizar o seu prazer o tempo inteiro e não vai encontrar dores nela. Não interessa, sabe, a sua condição financeira, a sua condição social. Todo mundo passa por alguma aflição. Nós passamos por doenças, nós perdemos pessoas que amamos, nós somos traídos por pessoas que amamos, nós erramos e nos arrependemos dos nossos erros, nós ferimos pessoas e por isso sofremos, pessoas nos ferem e por isso nós sofremos. De alguma forma, em algum momento da vida, nós nos encontramos com o sofrimento. O grande problema é que nós não queremos isso, e é óbvio que não queremos, mas o cristianismo nos prepara para viver também aquilo que não queremos, e é sobre isso que o texto vai falar aqui, e falar de maneira muito profunda. Eu me lembro de uma pessoa que disse: eu estou deixando o ministério, porque o ministério é lugar de paz, porque eu venho para a igreja e só arranjei problema dentro do ministério. Eu digo: meu irmão, em primeiro lugar, quem lhe disse que ministério era lugar de paz, lhe disse uma grande mentira, porque ministério é lugar de guerra. A gente serve a Deus para guerrear contra Satanás. Eu nunca vi soldado entrincheirado buscando paz. Soldado que põe a arma na mão e que vai para dentro da trincheira, meu irmão, ele quer guerra. E aqui o autor da carta aos Hebreus está dizendo: olha, vai haver sofrimento, na luta dentro do ministério, na luta para servir ao Senhor, vai haver sofrimento, mas tomem essas aflições, não por sofrimentos à toa, mas por disciplina. E ele vai nos mostrar a grandeza do que é a disciplina de Deus na vida das pessoas. Ele vai nos mostrar nesse trecho o quanto é importante que nós nos submetamos à disciplina de Deus. Por isso ele nos convida para essa corrida. Ele diz que há uma corrida que está proposta para nós. Que corrida é essa? A corrida da fé, a corrida da pregação da fé, a corrida do ministério, a corrida na qual nós vamos correr por esse mundo, levando a mensagem de Deus a todas as pessoas. Mas corrida, gente, todo corredor precisa de algumas fases nela. Precisa de uma fase de preparação, precisa de uma fase de aperfeiçoamento para estar cada vez melhor na sua corrida, e precisa ter os olhos fixos na sua meta, entendendo que o seu prêmio vai valer todo o sacrifício no meio da corrida. E é justamente isso que ele começa dizendo aqui. Portanto, também nós,
uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então essa primeira parte fala que na corrida da fé, nós precisamos de uma fase de preparação. E que preparação é essa? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha para essa corrida, livremo-nos também do pecado que nos envolve. Tudo que nos atrapalha aqui é diferente de pecado. Ele está falando de duas coisas: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Na fase de preparação para a corrida de Deus, na corrida da fé, para servir no ministério, para servir na vida, para lograr bom êxito em tudo que fazemos, temos que buscar nos livrar dessas duas coisas. Tudo que nos atrapalha. Em algumas versões, nos fala de tudo, de todo embaraço. Livremos-nos de todo embaraço. E aqui fala de tudo que nos atrapalha. Tudo que nos atrapalha aqui é uma referência clara às preocupações excessivas da vida. Aquelas preocupações que nos fazem desviar do foco. Sabe, as pessoas hoje andam extremamente envolvidas com coisas acessórias à sua vida e não ligam, não se concentram naquilo que é principal. Pessoas trabalham demais, esquecem dos filhos, esquecem das esposas. Pessoas, sabe, lutam demais para ter coisas, esquecem de tudo o que está se passando, estudam demais, vivem demais coisas que não são pecados, mas que lhe atrapalham na sua relação com o Altíssimo. É disso que o autor está falando aqui. Das coisas que, embora não sendo pecado, nos atrapalham na nossa relação com Deus e com o nosso ministério. Vejam, gente, para ser bem claro, eu não estou aqui dizendo que você não deve estudar, que você não deve trabalhar, que você deve parar a sua vida e vir só ser ministro do Evangelho. Eu estou querendo que você pare e pense. Eu não, o Senhor está querendo que você pare e pense em como você está organizando o tempo de sua vida. Pare e pense. Você precisa trabalhar tanto assim? Você precisa realmente estudar tanto assim? Não dá para colocar na sua agenda um espaço para Deus, um espaço para a sua família, um espaço para outras coisas na sua vida? É essa a questão. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Livremos-nos daquilo que nos afasta do principal. Nessa fase de preparação ainda para a corrida que nos é proposta, ele diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e também do pecado que nos envolve. Em algumas versões diz do pecado que tão de perto nos rodeia. E eu fiquei curioso com isso. Pecado que tão de perto nos rodeia, do pecado que nos envolve. De que trata isso? Trata daquele pecadinho de estimação. Trata daquelas reservas que nós fazemos diante de Deus. Senhor, na igreja eu sou verdadeiro adorador, mas em casa eu trato minha mulher como eu quiser. Senhor, na igreja eu sou verdadeiro adorador, mas no meu trabalho eu emito nota fiscal se eu quiser. Senhor, eu sou verdadeiro adorador na igreja, mas sou funcionário público e funcionário público não tem que dar expediente não. Senhor, na igreja eu sou verdadeiro adorador, mas meus filhos eu faço o que eu quiser. Senhor, na igreja eu sou verdadeiro adorador, mas da minha cachaçinha eu não abro mão. Senhor, eu sou verdadeiro adorador, mas não se meta na minha intimidade. Isso é o pecado que nos envolve. É aquele que, por motivo de prazer, por motivo de egoísmo, por motivo de insubmissão a Deus, acaba nos afastando pouco a pouco. E depois
Sabe o que é que nós fazemos quando nos envolvemos muito com esse pecado, quando nos deixamos envolver mais e mais? Nós abandonamos a igreja e queremos colocar a culpa em alguém. Queremos colocar a culpa em Deus, queremos colocar a culpa no pastor, queremos colocar a culpa... foi porque minha mãe me deu uma surra quando eu era criança e agora eu sou assim. Porque meu pai era um cachaceiro e agora eu sou assim. Meu irmão, você é o que você é porque você é. Responsabilidade é sua. Seu pecado não é culpa de ninguém, é culpa sua. Não é culpa nem de Satanás. A culpa é sua. Eu lembro de uma historinha que dizia que um irmãozinho foi para um acampamento bem pobrezinho, comida racionada, comida toda contadinha para todo mundo que estava lá, e de noite esse irmãozinho ia lá, pegava um ovo, astucioso todo, pegava o ovo, colocava dentro de um copo com água, esquentava com uma vela, cozinhava o ovo e comia. No outro dia de manhã, comidinha pouca, mas rapaz, está faltando um ovo. E o fulaninho que tinha comido de noite, mas não é o meu não, vou comer aqui. Segunda noite, o irmãozinho de novo lá, bota o ovinho, come, faltando ovo de novo. Terceira noite, os irmãos fazem uma tocaia e pegam ele lá no flagra. Quando pega ele com o ovinho lá dentro do copo, já esquentando aí, mas irmão, o que é que você está fazendo? Não, rapaz, olha, eu estava bem quietinho na minha cama, aí o diabo chegou e começou a me cutucar, vai lá, pega esse ovo e come, vai lá, pega esse ovo e come. Aí eu viro um estalo assim, pá, como uma bufetada na cara dele, ele vira a cara assim, e a voz, deixa de ser mentiroso que eu nem pensei nisso, caba safado. Sabe, essa mania da gente querer pegar e jogar a culpa para alguém, jogar a culpa em Satanás, jogar a culpa em não sei quem, quando nós estamos agindo de maneira equivocada, isso é o pecado que nos envolve, é o pecado que nós aceitamos, internalizamos. Eu tenho os meus e sei que cada um aqui tem os seus, eu sei porque todos nós somos pecadores, então nós temos que nos livrar disso, porque as coisas que nos atrapalham e os pecados que nos envolvem são pesos mortos na corrida do ministério, na corrida da fé, são pesos mortos. E nós não podemos continuar nessa corrida carregando coisas que nos atrapalham e carregando peso extra sem necessidade. Nós temos que ir adiante. A segunda fase é a fase de aperfeiçoamento. Quando ele diz assim, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas eu queria que você lesse comigo aí, o finalzinho do capítulo 11, no versículo 39 a 40, quando ele diz assim, todos estes, quem são estes? A nuvem de testemunhas, aqui ele se reporta no 12:1, os heróis da fé, que ele se reporta no capítulo 11, Abraão, Noé, Raabe e várias outras pessoas que foram consideradas heróis da fé lá no Velho Testamento. Aí ele diz, todos esses heróis da fé receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Os heróis da fé, a que ele se refere, a que o autor se refere aqui no capítulo 11, correram a mesma corrida que nós, e eles são chamados agora de a grande nuvem de testemunhas, e diz que esses homens e mulheres receberam o bom testemunho diante de Deus, mas eles não receberam o que foi prometido, e o que foi prometido? Cristo Jesus. Para eles, para os heróis da fé, Cristo era apenas uma promessa. Para nós, Cristo é uma realidade presente, transformadora, viva, e nós podemos olhar para Ele. Por isso, o autor diz aqui, mantendo fitos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o problema? O ministério é algo difícil de se viver, e nós sempre temos desculpas para não vivê-lo. Nós dizemos, eu já sou muito velho, eu sou muito ocupado,
eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, porque tiramos os olhos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você quer motivo para não servir, meu irmão? É muito fácil. Olhe para a nossa igreja. Você vai encontrar um monte de defeitos aqui. Você quer procurar defeito na nossa igreja? Você vai achar. Você quer achar defeitos nos nossos pastores? Você vai achar. Você quer um motivo? Você quer um culpado para que você abandone a sua caminhada com Deus? Muito bem, vem e passe uma semana comigo. Aí você vai conhecer o que é um pecador. De longe nós vemos o herói, de perto nós encontramos os pecadores. Você quer encontrar defeito em mim, meu irmão? É fácil demais. É só conviver um pouquinho. Você vai ver. Você quer encontrar defeitos em pastor Sérgio? É fácil demais. Conviva com ele. Você quer encontrar defeito em pastor Daniel? Conviva com ele. Você vai encontrar. Você quer motivos para não servir na igreja do Senhor? Você encontra, meu irmão. Facinho, facinho. Você encontra em mim, em pastor Sérgio, em pastor Daniel, você encontra no irmão que está do seu lado, você encontra na estrutura, você encontra na igreja. É só você querer inventar um motivo. Agora você quer ser servo? Olhe para o autor e consumador da fé. Olhe para ele. Olhe e tome-o como exemplo. Veja que Abraão, veja que Isaac, veja que os heróis da fé, veja que Raabe, que cada um deles passou por grandes dificuldades por causa da promessa da vinda do Senhor. Mas eles prosseguiram e lograram um bom testemunho diante de Deus. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos nos aperfeiçoar mais do que eles, porque nós já recebemos a promessa, que é o Cristo Jesus, Senhor de nossas vidas. Passamos pela fase de preparação, deixando de lado, deixando para trás o que nos atrapalha e os pecados que nos envolvem. Entramos na fase de aperfeiçoamento, olhando para o único sem mácula, sem erro, e olhamos para Cristo e mantemos os nossos olhos fitos em Cristo para que nos aperfeiçoemos. Mas é necessário olhar também para o prêmio da corrida. As pessoas desistem de servir a Deus porque não entendem que o prêmio é maravilhoso demais. Olha essa parte, olha esse trecho. Eu me arrepio todo ao ler esse texto. Quando, na parte B do versículo 2, ele, Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. Jesus sabia qual era o prêmio do ministério dele. Jesus não foi para aquela cruz dizendo: eita, que coisa boa, eu vou ser crucificado, vão me humilhar, vão me arrastar pelas ruas de Jerusalém, vão me surrar, vão cuspir em mim, chamar palavrões comigo, que coisa massa. Jesus sabia a dor que ia passar, e a oração dele foi: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não cumpra-se a minha vontade, mas a tua vontade. Mas aqui nesse texto, ele diz que Jesus, sabendo, sendo conhecedor da alegria que lhe era proposta, ele enfrentou a cruz. Ele sabia que passar pela dor, que passar pelo sofrimento, haveria uma recompensa excepcional, que valia tudo o que ele enfrentou. Ele sabia pelo que ele estava lutando, ele sabia que o prêmio valia a pena, ele sabia que valia a pena passar pela cruz, ele sabia que valia a pena sangrar, ele sabia que valia a pena chorar, ele sabia que valia a pena toda aquela dor. Sabe por quê? Porque era em mim, era em vocês que ele estava pensando, porque nós somos o prêmio de Cristo,
porque a nossa salvação, a nossa redenção é o prêmio que Cristo buscava naquela cruz, e por isso ele não desanimou, por isso ele não desistiu, porque ele tinha grandes motivos. E o motivo que Cristo tinha para ir para aquela cruz era a alegria de ver o seu nome no livro da vida. Essa alegria moveu Cristo, essa alegria moveu os heróis da fé. Não pensem que José gostou de ser jogado no fundo do poço pelos seus próprios irmãos. Não pensem que Daniel gostou de dormir uma noite inteira na cova dos leões, fedidos e famintos. Não pensem de maneira alguma que Abraão foi com prazer colocar o seu filho no altar e com uma faca na mão pronto para matá-lo. Ele estava ali, mas todos eles sabiam a alegria que lhes era proposta por meio do ministério, o ministério de Deus, o ministério que viria a se converter na maior fonte de vida de todos os tempos. Vocês estão aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui porque homens e mulheres como nós, que não têm seu nome escrito em nenhum lugar da Bíblia, mas tem o seu nome escrito no livro da vida, porque esses homens e mulheres sabiam que o prêmio dado por Deus era muito maior do que os sacrifícios que estamos colhendo no presente tempo. É isso que Paulo queria dizer. Os sofrimentos do presente tempo não são para ser comparados com a glória que está para ser revelada em nós. Cristo morreu. Cristo foi para aquela cruz não porque foi obrigado. Ele foi com a alegria de saber que salvaria a humanidade, que salvaria você. É por isso que o autor da carta diz: mantenham os olhos fitos em Cristo Jesus, entendam a alegria deste homem, uma alegria que o mundo não entende. Entendam, alegrem-se em ter a oportunidade de servir a Deus, alegrem-se em ter a oportunidade de pregar para o seu vizinho, de pregar para os seus pais, de pregar para os seus irmãos, para os seus primos, para os seus colegas de trabalho. Alegrem-se em ser instrumentos de Deus. Não ponham defeito, parem de colocar defeito, parem de colocar dificuldade, porque no meio do ministério de Jesus Cristo estava uma cruz com coroa de espinhos, uma cruz com pregos, uma cruz com dor, uma cruz com sangue, e ele não parou, porque ele sabia qual era o prêmio da corrida que lhe estava sendo proposta. Você sabe, meu irmão, qual é o prêmio? Você tem noção de qual é o prêmio que lhe está sendo proposto? O derramamento do amor eterno está sendo proposto. Será que vale a pena mudar um pouco a sua rotina, mudar um pouco o que você tem construído, mudar o foco de sua visão e reconstruir sua história com Deus? A nossa corrida é uma corrida de idas e vindas, porque nós erramos, mas é uma corrida com um destino certo, com um prêmio certo. Mas ninguém recebe o prêmio se desiste no meio da corrida. Vocês nunca viram um campeão dos 100 metros ganhar a medalha correndo só 50. Vocês nunca viram um maratonista que abandonou a corrida na metade ganhar o prêmio. Vocês nunca viram um time de futebol ganhar o jogo jogando apenas o primeiro tempo. Vocês nunca viram isso. É necessário que prossigamos até o fim, com os olhos fitos em Jesus Cristo, e que por meio dele nos aperfeiçoemos. Por quê? Porque o prêmio é valioso, porque o prêmio vale a pena. Gente, vamos tirar os olhos disso aqui, vamos tirar os olhos dos defeitos, vamos deixar de colocar empecilhos, vamos para a luta, vamos para a corrida, porque o mundo clama pela sua presença. O mundo clama por você, ainda que não saiba, mas o mundo pede que você faça,
que você faça aquilo que Cristo lhe chamou para fazer. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, recebeste o poder para serdes minhas testemunhas. Todos nós fomos convocados para essa corrida. Todos nós fomos chamados. Mas a ninguém foi dito que você vai correr sem encontrar barreiras. A ninguém foi dito que você vai correr sem encontrar empecilhos. Um grande problema é que nós somos os empecilhos muitas vezes. Quem nos impede de ir adiante na obra de Deus somos nós mesmos. Quem inventa os motivos somos nós mesmos. Vou repetir o que eu disse há pouco. Nós ficamos criando casos, procurando desculpas, olhando para o lado, encontrando defeitos. Meu Deus, se nós formos servir olhando para os defeitos das pessoas, o defeito das instituições, para o defeito das coisas, se nós formos servir esperando que tudo aconteça do jeitinho que nós pensamos, nós não vamos servir nunca. Então, meu irmão, deixe de se comportar como um gordo espiritual. Avance nessa corrida. Levante-se da cadeira. Corra a corrida que lhe é proposta. Envolva-se na obra de Deus, seja onde for. Envolva-se com a palavra de Deus. Envolva-se com a pregação do Evangelho. Aprenda, cresça, desenvolva. É necessário. É por isso que estaremos orando nos 40 próximos dias, para que o mundo amplie e cumpra a sua missão. É necessário, o mundo precisa disso e nós precisamos também. Se vamos enfrentar dores, meu irmão, isso é normal da vida. Não há um lugar onde você possa se esconder do sofrimento. Há apenas que se reavaliar. Pare, olhe e pense. Servindo no ministério ou não servindo no ministério, você vai encontrar o sofrimento. Agora eu lhe pergunto, fora do ministério vale a pena? Fora de Cristo vale a pena? O prêmio, a recompensa. Você trabalha 14 horas por dia, meu irmão. Você esquece seus filhos. Você esquece sua esposa. Você esquece de orar. Você esquece de ler a Bíblia. Por quê? Porque você está trabalhando feito um louco. O prêmio compensa. Você deixa de lado a palavra de Deus porque, no sentido egoísta, você quer ter prazer. Isso compensa? Pense no prêmio. Pense no prêmio de sua corrida. Onde você estiver, você estará dentro de uma corrida. Seja a corrida do ministério ou seja a corrida dos seus próprios interesses. Olha para a sua vida, reavalia o que você está buscando e vê se vale a pena. A segunda parte do texto, a partir do versículo 4, ele começa a falar sobre os benefícios da aflição na corrida da fé. Mas eu quero chamar a atenção novamente para o versículo 7, que eu falei no começo. Quando ele diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Aqui eu quero convidar vocês a entender um pouco do que é disciplina. Dentro desse texto, existem três palavras relacionadas à forma como Deus exerce a sua disciplina nas nossas vidas. 3 palavras gregas. A primeira é parakletes, ou do verbo parakaleo, e quer dizer andar lado a lado. Quando Deus vem nos disciplinar e Ele vai passar a falar sobre disciplina agora, eu quero que você entenda como é que Deus nos disciplina.
Por que é que ele está dizendo, olha, entenda os sofrimentos da vida como disciplina. Entenda que tudo que você passou, que lhe desgastou, que lhe afligiu, é disciplina de Deus. Mas vamos entender o que é a disciplina, em que se baseia a disciplina de Deus. Se baseia em Paracletes. Deus caminha conosco lado a lado. O prefixo para no grego é o mesmo que você encontrou quando estudava as retas paralelas, aquelas retas que andam lado a lado lá na escola. Quando ele fala aqui de exortar, ele fala, exortar é andar lado a lado. É assim que Deus nos disciplina, andando conosco. Lembra daquele belíssimo poema chamado Pegadas na Areia? Lembra que a pessoa que vai narrando aquele poema diz que ia andando na praia e que via ao seu lado um outro par de pegadas e sabia que aquelas pegadas eram de Deus. E que ao seu lado ia passando um grande quadro mostrando fases de sua vida. E de repente ele para e se queixa, Senhor, observei que nos momentos mais difíceis da minha vida, havia só um par de pegadas. Por que, Senhor, Tu me deixaste nos momentos mais difíceis da minha vida? E o Senhor lhe responde, não, meu filho, nos momentos mais difíceis da tua vida, as pegadas que tu vistes na areia eram as minhas. Naqueles momentos eu te carregava nos braços. Isso é Paracletes. Isso é o cuidado que Deus tem com os seus filhos, a quem Ele disciplina. É andar lado a lado, nos momentos mais difíceis da vida. É andar corrigindo, é andar garantindo que nós vamos pelo caminho certo. A segunda palavra que ele usa aqui nesse texto é dialegetai. Dialegetai parece muito com a palavra em português, refere-se a diálogo. Deus dialoga com os seus filhos no meio da disciplina. Nós não sofremos sem saber o porquê, Deus dialoga. Deus constrói as ideias, Deus fala conosco. E a terceira palavra que ele usa aqui é paideia. E paideia está relacionada com a instrução e com a autoridade daquele que nos ensina. Essas três coisas fazem parte da disciplina de Deus. Caminhar lado a lado, dialogar e nos instruir com autoridade. Por isso que ele diz assim, a partir do versículo 5, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. As dores que nós enfrentamos na vida são para o nosso crescimento e não para o nosso sofrimento. Deus não é nenhum tipo de sadista. Deus não é sádico. Deus não tem prazer em ver seu filho sofrendo, mas Ele ensina. E aqui eu quero falar sobre alguns benefícios. Os benefícios das aflições na corrida da fé. O primeiro deles está aqui, nos versos de 7 a 10. E nos ensina que as aflições na corrida da fé fortalecem o nosso relacionamento com Deus. Nós temos a estranha mania de nos relacionar e de nos aproximar mais de Deus quando estamos sofrendo. Lembram dos 10 leprosos que foram até a Cristo? Cristo curou 10, mas apenas um voltou para agradecer. Será que essa proporção de 10% ainda existe? Onde nós estaríamos no meio desses 10 leprosos? Tantas vezes nós precisamos que venha o sofrimento para nos lembrar de Deus. Esquecemos dele no meio das nossas alegrias. O sofrimento, a disciplina, fortalece a nossa relação com Deus.
Porque quando sofremos, nos lembramos que nós precisamos dele. É no meio da aflição que nós clamamos por Deus. E é no meio da aflição que Ele estende a mão. Ele estende a mão. Certa vez, alguém perguntou a Cristo, apontando para um rapaz que era cego de nascença: Senhor, por que este é cego? Quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? E Jesus disse: nem ele nem seus pais. Ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Vê, e o cego passou a enxergar. Isso é paracletes. Isso é andar lado a lado. Isso é um Deus que não nos abandona. Isso é um Deus que nos acompanha nos momentos mais difíceis. Isso é um Deus que nos ensina em cada momento. Isso é um Deus que se envolve. Isso é um Deus que não deixa lugar para coitadismos. Isso é um Deus que nos aperfeiçoa. No versículo 5b, ele nos ensina assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. O benefício, as aflições na corrida da fé fortalecem a nossa capacidade de reagir diante das adversidades da vida. Nos fortalecem para reagir. Ele diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Meu filho, não se magoe com a repreensão do Senhor. Sabe por quê? Porque tem um monte de coitadinho dentro das igrejas. Tem um monte de gente colocando a culpa de tudo que acontece em papai, em mamãe, em Deus. Teve até um movimento louco aqui há alguns anos atrás, chamado G12, que dizia: vamos perdoar a Deus. Vamos perdoar a Deus pelo que Ele fez contra nós. Vamos perdoar a Deus pelo que Ele não fez. Que loucura é essa? A disciplina se derrama sobre quem Ele ama. A disciplina nos capacita para reagir, para superar, para passar por cima das adversidades. Se nós somos repreendidos por Deus, não é para ficarmos: ai, coitadinho de mim, como eu sofro, como é sofrer a minha vida. Mas é para dizer: eis aí mais um obstáculo, mais uma pedra para eu tirar da minha frente. Porque quando o Senhor ressuscitou, a primeira coisa que Ele fez foi tirar a pedra da frente do seu túmulo, meu amigo. E eu já disse aqui e repito, Ele é especialista em tirar pedras dos caminhos da gente. Porque Ele é um Deus que caminha junto. Porque Ele é um Deus que cumpre o paracletes, anda junto. Então, meu irmão, está passando dificuldade, está passando, meu irmão, amanhã é um novo dia. Tem uma música de Kleber Lucas que diz que o sol não parou de brilhar por trás das nuvens que se fecham. Eu não lembro exatamente como é a letra, mas eu acho linda aquela música, porque diz: olha, a gente não está vendo o sol agora, mas ele não parou de brilhar. Mas eu acho lindo Jeremias, em suas lamentações, depois de ver tudo destruído na sua cidade, depois de narrar todo aquele quadro de desolação e de destruição, olhar e dizer: mas quero trazer à lembrança aquilo que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor não têm fim, mas renovam-se a cada manhã. Isso sim é o que ele está dizendo aqui. Vamos superar os momentos difíceis. A disciplina nos ensina a viver, nos ensina a passar por cima das dificuldades da vida. Se alguém lhe magoou, meu irmão, aprenda a perdoar. Aprenda a conviver com quem lhe fere, com quem lhe magoa. Se alguém em algum momento errou com você, meu irmão, ninguém deve viver de passado. Deixa os museus lá, vamos para frente. Vamos para frente. Vamos continuar. O Senhor é maior do que isso tudo. Como é que você, que serve a um Deus que entregou seu Filho amado, que na frente dos pecadores que lhe cuspiram, que lhe surraram, que lhe humilharam, que lhe pregaram numa cruz,
de braços abertos, olha e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como é que você, que disse vir a esse Cristo, quer viver agarrado no passado, com pena de si mesmo, quando o teu Deus morreu pendurado numa cruz? Que sentido tem esse tipo de fé? A disciplina nos ajuda a superar a vida, a vencer. Sabe por quê? Paulo nos ensina em Romanos 8,37, que com Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Somos muito mais do que vencedores, porque o nosso prêmio não é de ouro, prata nem bronze, nosso prêmio é de eternidade, e esse prêmio ninguém tira de nós. Então, meu irmão, está passando por dificuldade, dificuldade é só um obstáculo no meio da sua corrida. Vá em frente, continua, não desiste, vale a pena. O teu prêmio é maravilhoso demais para você desistir no meio da estrada. Continua. No versículo 6, ele nos ensina aqui as aflições, que a disciplina fortalece o nosso vínculo de filiação. Olha que coisa linda que ele diz aqui, ó. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Meu irmão, pensa numa situação simples aqui. Pensa numa situação simples aqui. Tu chega no supermercado e vê uma pessoa que tu amas de verdade. Um amigão, ou teu filho, ou teu irmão, roubando um negócio do supermercado. Aí tu vai lá, ei, bota isso de volta. Tu sabe que teu irmão, alguém que tu ama, está fazendo alguma coisa errada, adulterou. Ei, velho, venha cá, vamos conversar. Tu sabes que alguém que você ama está fazendo alguma coisa errada. Você chama, briga, ainda que isso lhe cause um desgaste. É por isso que você põe seu filho de castigo. É por isso que alguns dão umas palmadinhas no filho. É por isso que alguns disciplinam os seus filhos da maneira que achar conveniente, porque ama. Agora, se tu vê um cara que tu nem conhece fazendo todas essas coisas, tu não se mete. Você diz: eu não tenho nada a ver com a vida dele. Não é verdade? Se Deus te disciplina, meu irmão, é porque você está no rol daqueles que Ele ama e que recebeu como filhos. Estão entendendo por que é que Ele disse aqui? Estão entendendo por que é o versículo 7 aqui, que eu estou lendo o tempo todo? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Porque Deus disciplina aqueles que Ele considera filhos. Porque Deus disciplina quem Ele ama. Porque Deus disciplina aqueles com quem Ele quer manter um diálogo, uma relação, com quem Ele quer caminhar lado a lado. Se você passou ou passa alguma dificuldade servindo a Deus, meu irmão, é porque Deus está lado a lado contigo, ó, te ensinando, agindo com a autoridade dEle, fazendo as coisas acontecerem na tua vida. Sabe de uma coisa, queridos? Eu desde ontem tenho tido uma espécie de visão. Eu tenho visto Deus, não o próprio, claro, mas uma figura que creio fazer para mim a representação de Deus, com ferramentas na mão, esperando vidas para Ele poder trabalhar. Põe a tua vida lá, que Ele está a fim de fazer uma obra gigantesca, obra grande, mas Ele só faz isso na vida de quem Ele disciplina, porque Ele disciplina quem Ele ama, porque a disciplina é a didática de Deus para nos ensinar a viver, a estar prontos para a vida. A disciplina na corrida da fé, as aflições na corrida da fé, trazem recompensas imensuráveis. No versículo 11, ele diz: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Olha que coisa linda aqui. Quem já viu uma criança dizendo: eba, papai me botou de castigo, coisa boa, vou passar um mês sem assistir televisão e jogar videogame? Claro que ninguém nunca viu isso.
Mas é engraçado que eu, quando era criança, tinha uma tendência muito grande a colocar prego em buracos. Não podia ver um buraco que eu queria enfiar o dedo, enfiar prego, esse negócio. E eu tinha uma atração por tomada assim fenomenal. E várias vezes meu pai me bateu por causa dessa, deu umas palmadinhas por causa dessa história, dessa minha mania besta, né? Essas minhas experiências fantásticas. Mas eu só aprendi mesmo no dia que eu enfiei mesmo o prego ali. Tirei a tomadinha da televisão e enfiei o preguinho lá. E fiquei, olha. E meu pai, quando viu aquilo, numa atitude de desespero, me deu um empurrão que eu caí lá do outro lado, chorando, é óbvio. E ele olhou para mim e fez: você entendeu por que é que papai não queria que você colocasse o preguinho na tomada? Vai colocar de novo, meu amor? Vou não, papai. Vou mais não. Então, na hora que eu estou recebendo a disciplina, meu irmão, aquilo parece terrível. Mas depois vem o fruto de justiça e paz na minha vida. Vem o pleno senso de justiça e de paz. Deus não disciplina à toa. Ele disciplina para trazer fruto de justiça e de paz para a nossa vida. E o último motivo que eu quero dar aqui, para que as aflições, para os benefícios das aflições na corrida pela fé, está nos versículos 12 e 13. É porque a disciplina de Deus traz renovação. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. A disciplina de Deus é recheada de esperança e de renovação. Servir a Deus, envolver-se com o ministério, aceitar o chamado, é crer na esperança que Deus constrói em nós. Isaías diz que aqueles que atenderem o chamado voarão como águias. Abacuque nos diz que depois de enfrentar as dificuldades, se permanecermos firmes e perseverarmos firmes, o Senhor fará os nossos pés como os das corças e andaremos em lugares altos. E aqui o autor da carta aos Hebreus diz: fortaleçam os braços fracos, tomem força nas pernas vacilantes, prossigam nessa corrida, porque você foi chamado para receber a coroa da glória do nosso Deus, porque o prêmio vale a pena, porque no meio de toda dificuldade, continuar servindo a Deus, vale a pena sim, meu irmão. Não importa quantas pedras você achará no caminho, não importa quantos obstáculos, não importa quanta dificuldade, andar com Deus sempre valerá a pena. Então levanta do teu lugar, ergue o teu espírito, volta-se com os olhos fitos para o teu Deus, se prepara, deixando de lado todos os embaraços, tudo que te atrapalha, reorganiza teu tempo, tua vida, olha para o prêmio da soberana vocação, aquele prêmio que arrastou Paulo durante toda a sua vida, aquele prêmio que arrastou os heróis da fé do capítulo 11, aquele prêmio que fez com que José não chorasse dentro do poço, aquele prêmio que fez com que Sadraque, Mesaque e Abednego não tivessem medo de entrar na fornalha quente, aquele prêmio que permitiu que Daniel saísse ileso da cova dos leões. Esse prêmio está reservado para você, esse prêmio está reservado para a sua vida, porque o Senhor te fará voar como águias, mas Ele te fará voar como águia se você andar junto com Ele, se você ouvir a disciplina dEle, se você atender o chamado e disser, como Isaías disse também: eis-me aqui, Senhor, envia-me, porque eu estou pronto, eu fui chamado para uma grande obra, e vou fazer essa grande obra, porque quem me chamou me capacita,
porque quem me chamou foi o Deus Altíssimo, e nada, absolutamente nada pode se interpor entre a minha vida e a cruz do Calvário, aquela cruz que derramou o sangue do meu Salvador, para que eu pudesse viver, e não mais viver para mim, mas viver por aquele que morreu, para que eu tivesse vida. É assim que eu fui chamado. Eu fui chamado pelo grande eu sou. Eu fui chamado pelo Deus Todo-Poderoso, pelo Jeová Nissi, o Deus que cura. Eu fui chamado pelo Deus Todo-Poderoso, que faz o que parece impossível. Eu fui chamado pelo Deus para o qual não existem impossíveis. Por isso eu vou em frente, por isso eu vou caminhar, por isso minhas pernas não vacilarão, por isso meus braços não fraquejarão, porque é o Deus que me chamou, é o Deus que me capacita, é o Deus que me carrega na hora da dificuldade, é o Deus que anda lado a lado comigo, é o Deus que fala no meu ouvido, é o Deus que me instrui, é o Deus que é a autoridade, é o Deus que me ama, é o verdadeiro Deus. Esse me chamou.